todos bem-vindos, né, estarmos juntos com Deus, né, aqui nessa noite, nesse culto especial que o Senhor preparou para nós. Tivemos vários desafios para chegar aqui hoje, mas deu tudo certo. Deus cuidou de tudo. E esses dias, né, eu pensando o que eu ia falar, o que o Senhor queria falar conosco nessa noite. E eu comecei a estudar e comecei a ver na Bíblia. E encontrei com uma pessoa na rua onde eu moro, estávamos conversando, conversei um pouquinho com ela, e ela começou a falar algumas situações que ela estava enfrentando, e ali situações difíceis, situações complicadas, de muita coisa que ela tinha que fazer, que estava fazendo, cuidando, né, de tudo. E ela virou para mim e falou assim: eu estou cuidando de tudo isso. E a sensação que eu tenho é que ninguém está cuidando de mim. E aquilo ficou na minha mente, e na hora eu lembrei do versículo, que é exatamente o versículo que eu quero falar com você hoje, que é 1 Pedro 5:7. Eu lembrei desse texto e eu falei com ela o que a Bíblia dizia, né, que diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei assim: olha, você conhece a Deus. Você sabe quem é Jesus. Então, coloque diante dEle tudo isso, da mesma forma que você falou comigo aqui, que você se esvaziou, coloque diante dEle, porque Ele cuida de você. E é sobre isso que eu tenho alguns minutinhos para falar, sobre o cuidado de Deus, porque muitas das vezes nós, como cristãos, esquecemos que Deus está cuidando de nós. Nós passamos por alguns momentos na vida que a gente começa a esquecer, e eu quero dizer algo para você: Deus, Ele nunca esquece dos seus filhos. Deus, Ele nunca esquece de mim, nunca esquece de você. Talvez no momento mais difícil, queridos, nós podemos contar com Ele. Às vezes a gente não vai poder contar com quase ninguém que está perto de nós. Mas com Ele, nós sempre vamos poder contar. A pastora Ana estava falando aqui na hora da oferta a respeito, né, das promessas. Deus, ele nos ordena algumas coisas, mas Ele sempre promete algumas coisas. Sempre após a ordenança, tem uma promessa, e Ele é fiel em cumprir todas as promessas. Todas as promessas. E essas promessas estão enfatizadas através de quê? Através da palavra. Então, todas as vezes que eu leio a palavra, todas as vezes que eu tenho contato com a palavra, essas promessas são reforçadas no meu coração. Então, a importância de nós lermos a Bíblia, a importância de nós orarmos, a importância de nós mantermos esse contato com a palavra de Deus. E é tão interessante que a Bíblia, né, o profeta Isaías, ele relata uma situação, e que Isaías 49:15, ele fala assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E às vezes a gente lê esse texto e a gente fala assim: não, nunca que uma mãe vai esquecer do filho, nunca que uma mãe... Mas aí a Bíblia fala: ainda que ela se esqueça. Deus, Ele nunca vai se esquecer de nós. Deus, Ele nunca... E Ele faz uma comparação, né, de mãe. Porque a gente vê as loucuras que muitas mães realmente fazem, dão a vida pelo filho. E a Bíblia fala: ainda que ela se esqueça, Deus nunca vai esquecer de você. Então, queridos, tenha essa certeza no teu coração. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Estávamos falando aqui no início do culto, né, o quanto esse ano passou rápido. Nós estamos aí faltando 4 terça-feiras para o ano acabar.
Querido, se a gente começar a olhar para trás, a gente começar a ver, fazer uma retrospectiva, nós vamos perceber o cuidado de Deus em todo o tempo conosco. Quantas situações enfrentamos, quantas coisas complicadas enfrentamos, mas que Deus estava conosco. Assim como acontecia na Bíblia, no Velho Testamento, várias situações, a gente vê Deus cuidando de Elias. Nos momentos difíceis que Elias passou, Deus cuidando dele, Deus usando corvos para trazer alimento para ele. Deus separa uma viúva, coitada. Se a gente for ver humanamente, não tinha nada. Mas ele separa aquela mulher para dar alimento para ele. O povo caminhando no deserto durante 40 anos. Gente, o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E Deus preparava uma nuvem durante o dia para o povo aguentar. Deus, à noite, tinha uma coluna de fogo para aquecer. E a gente começa a ver essas coisas na Bíblia. Eu não posso pensar que foi só naquela época, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Da mesma forma que Ele cuidou daquele povo, de várias histórias que a gente vê na Bíblia, Deus continua cuidando de nós. Então, eu preciso entender isso, que até hoje Ele cuida de nós. Até hoje, por mais que eu não veja, por mais que eu não perceba muitas vezes, Deus está cuidando de você. Então, se tem alguém perto de você, aí na sua casa, aqui na igreja, fale com essa pessoa que está do teu lado. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. E, queridos, nós temos várias promessas na palavra de Deus. E eu quero ler alguns versículos, compartilhar. Eu tinha pedido, mas ele não está lá em cima mais, né? Ou está? Estou nem enxergando. Alguns versículos de promessas de Deus para as nossas vidas. Em Lucas 12, 7, eu vou abrir aqui. Lucas 12, 7, diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Quando eu leio esse texto, gente, Deus, Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Aí eu pego assim o meu cabelo, gente, eu tenho muito cabelo. Eu falo assim, Senhor, sabe quantos fios tem? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu estava passando por um momento bem estressante e eu tive uma queda de cabelo muito grande. Eu ia tomar banho, eu lavava a cabeça, eu abaixava a cabeça assim, passando creme, desembaraçando, com os olhos fechados, e saía muito cabelo. Aí eu jogava assim no chão para depois tirar, e eu falava assim, Deus, eu espero que esteja tudo sob o controle do Senhor. O Senhor está contando todos que estão permanecendo na minha cabeça. E passou, graças a Deus, não fiquei careca. Mas assim, Deus conta os fios. Gente, imagina uma pessoa saber os fios de cabelo. Pastora Ana tem cabelo curtinho, mas tem bastante cabelo. Imagina os fiozinhos. Deus sabe tudo isso. Salmos 56, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 56, 8. Eu amo. Olha o que diz. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Queridos, Deus, Ele guarda as nossas lágrimas, as lágrimas do nosso sofrimento, as lágrimas da nossa alegria. Ele guarda essas lágrimas no odre dele. Ele recolhe. Tem um versículo, eu não lembro, eu acho que é em Apocalipse, que
que ele fala que ele recolhe as lágrimas em taças de ouro. Gente, então, todas as nossas lágrimas não estão caindo no chão, não estão se perdendo, Deus está recolhendo. Olha o cuidado de Deus conosco. Olha o quanto nós somos especiais, o quanto Ele nos ama. Então, nós não podemos esquecer disso. Outra promessa, outro texto, Malaquias. Malaquias 3, versículo 16, diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que dizia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Queridos, Deus, Ele registra os pensamentos da nossa meditação. Deus, havia um memorial escrito diante dele. Tudo que nós falamos com o Senhor, todos os nossos pensamentos, é registrado por Ele, é conhecido por Ele, Ele sabe de tudo. Então, nós precisamos viver isso, entender e se apegar a isso. Deus está cuidando de nós. Por mais que às vezes a gente ache que não tem ninguém fazendo nada por nós. Porque às vezes a gente está tão embrulhado ali nas nossas questões que a gente nem observa o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente começa a achar que nós estamos sozinhos no mundo e que fomos abandonados. Às vezes nem fomos. Nem estamos abandonados. Às vezes as pessoas estão tentando nos acolher, tentando fazer alguma coisa, mas a nossa dor, no momento da nossa dor, a gente não consegue enxergar isso. Mas se ainda assim você se sentir por alguns momentos, saiba que o Senhor está cuidando de você. Jamais Ele vai te abandonar. Outro texto. Salmos, hoje eu quero ler bastante, você vai ler hoje pela semana, que você não leu ainda. Salmos 37, 23. Fala igual o pastor Washington, Salmos fugiu. Salmos 37, versículo 23. Diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. O Senhor firma o nosso andar, os nossos passos. O Senhor está conosco, Ele se agrada do homem bom. Então, nós precisamos, a cada dia, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa parecida com o Senhor, a cada dia. Queridos, o Senhor está sempre conosco. Sempre, sempre. Não se sinta só, não se sinta abandonado. O Senhor está com você. Outro texto, Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Eu amo esse texto que diz assim: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Queridos, antes mesmo de nós clamarmos, o Senhor já está ouvindo. Antes mesmo. Então, aí muitas pessoas falam assim: eu nem falo nada porque Deus já sabe. Queridos, é importante nós falarmos, é importante nós conversarmos com Ele, é importante nós apresentarmos diante dEle todas as nossas questões, todas as nossas ansiedades. Eu estava conversando com a pastora Ana no início, e ela falou que ela já estava
pensando na sexta-feira. Porque se deixar, nós somos assim, a gente está tão acelerado que a gente já quer resolver coisas de 5 dias à frente. Mas é hoje. Vamos viver o hoje. Vamos falar com Ele sobre o hoje, a cada dia, né? Então, nós precisamos ter essa certeza. O Senhor nos ouve. Todas as vezes que nós oramos, Ele nos ouve. Nenhuma oração não é ouvida por Deus. Nós precisamos ter essa certeza que o Senhor está ouvindo. Uma vez eu estava ouvindo uma história de um homem que ele tinha dificuldade de orar, ele tinha dificuldade de acreditar que alguém estava ouvindo ele. Né? Vamos colocar assim. Aí a pessoa que estava ensinando ele, o passo a passo ali de oração, ele falou assim, então faz o seguinte, todas as vezes que você for orar, pega uma cadeira, coloca na sua frente, você senta em um lugar, coloca uma cadeira da sua frente, do seu lado, e começa a imaginar que tem uma pessoa sentada ali e essa pessoa vai te ouvir. E a oração é uma conversa. Você vai conversar com essa pessoa. E assim, esse homem foi desenvolvendo a vida dele de oração. Todas as vezes que ele ia orar, ele puxava a cadeira e ele orava. E isso foi durante toda a vida dele como cristão. E ele ficou doente. E ele foi para o hospital, ficou internado. E nos últimos dias da vida dele, ele tinha o ritual dele de oração. Ele puxava a cadeira, colocava do lado da cama do hospital e ele fazia a oração dele. E esse homem foi encontrado morto, né? Ele faleceu com a cabeça na cadeira. Como se ele tivesse deitado no colo de quem estava sentado ali. Aquele homem entendeu que Jesus estava ali, ouvindo a oração dele, e ele foi para os braços do Pai dessa forma. Então, nós precisamos ter essa certeza, Ele nos ouve. Ele está ouvindo. Queridos, por mais que a gente vai assim, eu não vou nem falar isso para Deus. Fale, Deus aguenta. Às vezes, a pessoa do nosso lado, marido, esposa, filho, não vão aguentar. Mas Deus, Ele aguenta todo o nosso desabafo, todo o nosso sofrimento, todas as palavras que saem da nossa boca, Ele aguenta. Então, tenha essa certeza que Ele está ouvindo o seu clamor, a sua súplica. Queridos, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Filipenses, é um texto também que eu gosto muito, Filipenses 4, 19, que diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E o que eu gosto de enfatizar nesse texto, que não é tudo aquilo que a gente quer, é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é capaz de suprir tudo o que nós precisamos. Então, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Eu já vi de aparecer cesta básica na porta da casa de uma pessoa que não tinha nada para comer, porque Deus sabia que aquela família precisava. Já vi acontecer da pessoa receber uma transferência bancária na conta exatamente do valor de uma questão que ela tinha que resolver naquele dia, porque Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe. Então, nós precisamos entender que Ele supre todas as nossas necessidades. E quando a gente começa a falar de cuidado de Deus, e se a gente for trazer para um bebê nasceu. Como que aquele bebê sabe que aquela pessoa é a mãe? Porque, tipo assim, gente, não tem como. Mas é através do cuidado, é através do amor, é através de tudo aquilo que está, do amor que está sendo transmitido ali naquele momento, que aquela criança vai crescendo e sabendo que aquela mulher, que aquele homem são os pais. E da mesma forma é com Deus.
quanto mais eu me relaciono com Ele, e nós como filhos, né, de Deus, nós sabemos, não entendemos as insondáveis coisas de Deus, não entendemos muitas coisas que acontecem. A gente sabe que Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas a gente humanamente nós não entendemos. Mas nós como filhos de Deus, nós podemos perceber e sentir o amor e o cuidado dele na nossa vida. O imutável amor. E não é porque nós somos bons que ele nos ama. Não é. É porque ele nos ama independente do que nós fazemos. Então não é o seu serviço, não é o seu trabalho, não é isso. Deus, ele escolheu nos amar. Ele se entregou naquela cruz por amor às nossas vidas, sem eu e sem você merecer. Não merecíamos esse amor, mas ele escolheu, ele decidiu nos amar. E a partir desse momento, ele tem cuidado de nós. A partir desse momento, ele tem zelado com carinho pelas nossas vidas. E nós precisamos confiar na palavra de Deus. Eu amo o Salmos 23. E é engraçado porque, às vezes, algumas pessoas deixam esse salmo aberto, né? Também. Tem o Salmos 23, tem o Salmo 91, que as pessoas deixam aberto. Só que nós precisamos, de fato, entender esses salmos. Né? Ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, Deus nunca vai deixar faltar para nós satisfação, né? Porque ele começa a falar que nele nós temos satisfação. Deus nunca vai deixar faltar para nós orientação, porque Ele é o nosso pastor e Ele vai nos orientar através da palavra, que Ele diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então não vai faltar restauração. Nós seremos restaurados, a nossa alma, né, vai ser refrigerada todas as vezes que eu buscar. Então, eu preciso viver isso. Né? O Salmos 23 fala sobre coragem diante de perigo. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guiar. Ele vai nos dar força diante dos desafios. Porque diante de todos nós, enfrentamos desafios. Algumas pessoas estão recebendo diagnóstico, um desafio para enfrentar. E quem dá força? É Deus. Quem dá coragem para enfrentar aquilo ali? É Deus. Ele garante a presença divina dele para as nossas vidas. Ele está do nosso lado. E a presença de Deus traz força, traz ânimo. Então, nós precisamos entender isso. Né? Jesus, ele tem para nós amizade, confiança. Não é só um relacionamento de Senhor. Em João 15, ele fala, não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Ele falou isso para os discípulos dele. Imagine nós desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. Eu não sou apenas servo, porque ele ainda fala assim, o servo só faz aquilo que o Senhor manda. E ele não quer que nós sejamos esse tipo de pessoa que só faz aquilo que ele manda, mas ele quer que nós tenhamos prazer em estar na presença dele. Querido, se você tem um amigo verdadeiro, você gosta de estar com esse amigo. Eu tenho amigos que eu gosto de estar, que eu faço o sacrifício que for, nas oportunidades que eu tenho, para estar junto com essas pessoas. E nós precisamos fazer isso com Jesus. Ele quer ser esse nosso amigo. Né? Então, nós precisamos ter esse desejo de estar com Ele, de desenvolver essa amizade. Porque assim nós vamos sentir, de uma forma mais palpável, o cuidado de Deus. Porque quanto mais perto dEle, mais eu sinto o cuidado dEle na minha vida. Quanto mais perto de uma pessoa, mais o cuidado dessa pessoa a gente percebe. O amor dessa pessoa a gente sente. Então, querido, se você de fato
tem o Senhor como teu pastor, você pode experimentar isso na sua vida. Nunca vai faltar nada. Eu costumo dizer, né, porque a gente fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar alegria, não vai faltar plenitude, mas não vai faltar desafio, não vai faltar algumas situações complicadas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, Ele não vai só dar coisa boa, porque Ele não quer criar filhos mimados. Nós precisamos de desafios para a gente crescer, porque são nos momentos de desafios que nós crescemos. São nos momentos de desafios que nós oramos mais. São nos momentos de desafios que a gente busca mais a Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Porque quando está tudo bom, algumas pessoas até esquecem que Deus existe. Mas, aí o Senhor fala assim, espera que eu vou lembrar Ele, que eu estou aqui. Aí Ele permite algumas coisas para a gente sentir o cuidado dEle. Fala assim, Senhor, obrigada, me perdoa, porque eu dei uma falhada aqui. Então, nós precisamos entender isso. Se o Senhor é o teu pastor, a promessa dEle é que nada vai te faltar. Jamais vai faltar o cuidado, jamais vai faltar a presença, jamais vai faltar a satisfação, jamais vai faltar a orientação dEle na nossa vida. Queridos, e nós precisamos viver uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos errar menos. Nós vamos errar bem menos se a gente manter esse relacionamento com o Senhor, se a gente manter a nossa vida nele, estar recebendo essa orientação dele através da palavra de Deus. Nós vamos estar recebendo discernimento dele, sabedoria dele, e nós vamos tropeçar bem menos. Então, se você tem recebido o cuidado de Deus, se você consegue perceber o quanto Deus cuidou de você esse ano, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e comece a lembrar, comece a fazer uma retrospectiva do seu ano. Se você tem recebido o cuidado de Deus, comece a agradecer a Ele. Comece a apresentar a sua gratidão a Ele nessa noite. Fala, Senhor, obrigada. Obrigada por tudo que eu enfrentei esse ano, que eu enfrentei até aqui, e o Senhor esteve comigo. Obrigada, Senhor, porque eu não estive sozinho. Eu não passei por esse vale sozinho. O Senhor esteve comigo em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de mim. E se você não tem experimentado, querido, se você não tem vivido o cuidado de Deus, convide a Ele nessa noite para ser o seu pastor. Convide a Ele para guiar a tua vida. Convide a Ele para trazer a orientação que você precisa. Convide a Ele, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Eu desejo que o Senhor seja o meu pastor. Eu desejo que o Senhor me conduza. Eu desejo que o Senhor mostre, me oriente qual caminho eu devo andar, qual o caminho que eu devo entrar, qual decisão eu preciso tomar. Queridos, o Senhor está disponível a cada um de nós. Nós temos acesso liberado a Ele. Só que muitas das vezes nós não estamos dando o devido valor à presença de Deus. Nós não estamos valorizando o cuidado dEle. Que nós possamos
nessa noite voltar, começar a lembrar de tudo que Ele já fez na nossa vida. Comece a trazer à memória tudo que o Senhor já fez. Em todos os momentos que você precisava e Ele estava com você. Porque, queridos, quando nós esquecemos o que Deus já fez por nós, nós ficamos confusos, nós confundimos, nós erramos. Comece a trazer à memória, assim como a Bíblia nos orienta, aquilo que nos dá esperança. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado. Obrigada por, Senhor, ser o nosso pastor. Obrigada, Deus, porque em ti nunca vai faltar satisfação, nunca vai faltar orientação, nunca vai faltar refrigério na nossa alma. Obrigada porque em ti é o Senhor que nos fortalece e nos dá coragem diante dos desafios, diante do perigo da vida. Obrigada porque em ti, Deus, a tua presença é real. O Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está segurando a nossa mão. Obrigada porque o Senhor tem um desejo de desenvolver um relacionamento real e verdadeiro conosco. Que o Senhor encontre, Deus, nesse caminho, nessa via de mão dupla desse relacionamento, o Senhor encontre o mesmo desejo ardendo no nosso coração de estar contigo. De estar vivendo, Deus, a nossa vida dedicada ao Senhor. Que nós possamos, Deus, nesses dias, nós temos 29 dias à nossa frente ainda nesse ano. Nós sabemos que muitas coisas podem acontecer. Nós sabemos que em cada um desses dias, o Senhor estará conosco. Nós não temos controle sobre nenhum deles. Eles pertencem ao Senhor. Mas o Senhor sabe o que vai acontecer com cada um de nós. O Senhor já conhece, Deus,